E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Notícia urgente, acabou de ser aprovado um processo da Grayscale contra a SEC. Esse processo ele já estava sendo aguardado há bastante tempo, está fazendo as criptomoedas subirem porque aparentemente a Grayscale vai poder transformar o seu atual fundo, que é o maior fundo de Bitcoin do mundo, em negociação no spot. Então eu vou explicar exatamente que caso que é esse, como que isso vem acontecendo, o que a gente pode esperar do Bitcoin, das criptomoedas aí para as próximas horas e para os próximos dias, logo depois da vinheta. Bom, a Grayscale é uma das maiores empresas gestoras de fundos digitais do mundo e o seu grande destaque é o Bitcoin. Então a gente tem aqui o GBTC, né, que é quando a gente pesquisa Grayscale, a primeira coisa que aparece aqui é o tal do GBTC, que é o fundo de Bitcoin baseado no mercado futuros, Grayscale Bitcoin Trust. E esse fundo ele não só é um dos primeiros fundos de Bitcoin negociado na bolsa de valores, como também é o maior. Ele tem um volume ali de ativos sobre gestão da Grayscale de 16,2 bilhões de dólares. E face à magnitude disso, há alguns anos atrás a Grayscale, a empresa, abriu um processo para querer fazer esse fundo virar um fundo de spot, porque ele é um fundo de Bitcoin Trust, ou seja, lastreado no mercado de futuros. Então ele quer fazer isso virar um fundo de spot, que é basicamente o que todas as outras gestoras gigantes aí do mundo estão fazendo nesse exato momento. Então lá em 2022 fez o pedido para a SEC e a SEC negou essa aplicação de tornar o GBTC em um ETF de spot de Bitcoin. E aí começou uma longa caminhada aqui para tentar fazer esse fundo ser aprovado. Então eles entraram aí com o processo e a decisão final da corte lá de Washington DC vai estar saindo no segundo semestre de 2023 e saiu, né? Ela foi favorável, ela disse que o Bitcoin, o GBTC, ele pode virar um ETF, ele pode virar um fundo do spot, olha só. Então isso começou em junho de 2022, quando a Grayscale ela abriu uma petição contra a SEC para tornar o seu Grayscale Bitcoin Trust num fundo ETF de spot. E aí esse processo ele foi aprovado, né? Isso fez com que o mercado cripto subisse pra caramba, né? Se a gente olhar aqui, foi uma alta assim deixa eu atualizar a página aqui. Mas foi uma alta assim de mais de 4% em alguns minutos. Olha só o que aconteceu. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E antes de cair na análise, antes da gente passar aqui no gráfico, probabilidades e coisas do tipo, é muito importante ressaltar que isso provavelmente não vai acontecer da noite para o dia, né? Porque o tribunal ele foi favorável à petição de fazer o fundo do GBTC virar um fundo de spot, que amanhã o fundo ele já vai ser spot. Não, agora vai entrar um processo contra a SEC ela vai ter que permitir com que a Grayscale ela faça esse processo de conversão. E aí esse processo de conversão ele tem várias etapas, várias fases, tem vários pré-requisitos que a empresa precisa cumprir, que esse fundo também precisa cumprir, que tem que estar especificado lá no contrato, e isso vai para análise da SEC, pode durar até um ano para sair, igual a gente está vendo acontecer lá com os ETFs da BlackRock. Então provavelmente isso vai ser mais um que vai ser aprovado no último minuto possível, né? Igual já vem acontecendo aí com os últimos ETFs. E o que acontece, pessoal? Essa alta aqui do Bitcoin, a gente vem comentando sobre a possibilidade dela, a gente comentou sobre a possibilidade dela no vídeo de ontem. Inclusive tiveram comentários aí que o pessoal falou: eu só vou comprar Bitcoin nos 22 mil dólares. Olha só, a grande questão aqui do mercado que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento é porque a gente nunca pode ignorar as outras possibilidades e cruzar o braço e ficar esperando o mercado fazer um movimento, que é o movimento que a gente quer. Eu falei que ou o Bitcoin iria fazer um falso rompimento aqui na região dos 25 e voltar. Por quê? Porque tinha muita gente querendo comprar Bitcoin aqui embaixo e pouca gente querendo vender. Muita força compradora institucional, pouca força vendedora. Isso faria com que se o Bitcoin caísse, entrasse uma grande força compradora, e se o Bitcoin subisse, ninguém estava querendo vender. Então ele subiu, certo?
E outra coisa que a gente precisa ficar de olho é os locais de resistência. Olha só como é que a gente tem bastante gente querendo vender Bitcoin aqui. Se a gente olhar aqui para baixo, até os 25, olha, a gente tem 300 bitcoins, 235 bitcoins, mas para cima, cara, é 300, 500, quase 600, né? 300, 700, 800, quase 900 bitcoins. Então assim, tem muita força vendedora aqui em cima, tem muita ordem distribuída nesse livro de ofertas aqui para cima. Vamos ver se a gente até consegue dar um zoom out para ver se esse aplicativo, esse site mostra pra gente, mas enfim. Não está mostrando, né? Eu acho que é porque é muito para cima que estão essas ordens. Então a tendência de fato é que quanto mais o preço suba, mais resistência a gente encontre ao longo do caminho. Que de fato é o que eu vinha comentando, né? Quando a gente rompesse essa consolidação, eu falei que a probabilidade de uma bandeira de baixa era muito pequena. A probabilidade maior era que a gente visse um movimento de alta. Esse movimento de alta está sendo para formar, ao meu ver, ainda um topo descendente contra um topo prévio. Se a gente pegar aqui toda essa queda, né, a galera olha o curto cenário, mas é agora que a gente está chegando aqui no 382, ó. Agora que é a hora de começar a pensar em fazer parcial. Quem quiser abrir short aqui contra os topos prévios também é um lugar propício, porque a tendência ela é de baixa, né? E isso aí foi simplesmente um gatilho para a gente ver uma corrigida no preço. Querendo ou não, o cenário ainda continua indeciso, a tendência ela ainda continua de baixa, e a gente agora começou pela busca do nosso topo descendente no gráfico semanal contra o topo prévio. E é por isso que eu acho que a gente deve ter esse movimento de alta, a gente vai achar um topo, o mercado ele vai precificar essa notícia ao longo dos próximos dias, e a partir desse momento esse fato ele já vai estar precificado pelo mercado, né? A euforia já vai ter passado, então a gente pode dar uma corrigida e quem sabe até retestar os 25 mil dólares. E esse vai ser o ponto chave. Esse reteste aqui dos 25 mil dólares, se a gente perder, aí a gente poderia ver o Bitcoin próximo aos 22, próximo aos 20, abaixo dos 24. Mas se a gente retestar e rejeitar, aí beleza, a gente encerra a nossa correção no gráfico semanal. E galera, a gente ainda precisa ficar muito de olho porque a sardinhada está shortando Bitcoin a rodo nesse exato momento. Ou seja, quanto mais gente entrar vendido aqui no Bitcoin, e olha só o tanto de liquidação que já está tendo. A gente teve 10 milhões de dólares liquidados em apenas 5 minutos. Se a sardinhada continuar operando vendido e acreditando que o Bitcoin ele vai cair e que a gente vai ter topo, ele pode continuar subindo, tá? Então toma muito cuidado com isso, porque quem shorta Bitcoin vai estar inserindo liquidez para ele continuar alto. Então o que a gente precisa ficar de olho, né? Eu até falei que é uma região propícia para short, para você utilizar stop, mas você precisa ter muito cuidado e consciência de que o movimento que está acontecendo aqui, por mais que seja para formar um topo descendente, é um movimento altista, é um movimento bullish que está acontecendo com volume, com força de mercado. Então você não vai ficar tentando acertar o topo, né? Não vai querer pegar a faca caindo, como muita gente diz. O que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento? Primeiro, se você comprou muito Bitcoin aqui, igual eu, né? Eu posicionei bastante nessa região, igual eu vinha falando. Agora é o momento de você buscar algumas vendas. Então, eu vou fazer algumas parciais à medida que o preço for subindo. Já estou, inclusive, com algumas ordens de venda aqui, justamente para colocar parte desse lucro no bolso. O momento ele está propício para isso. E liberar capital para a partir do momento que a gente fizer esse topo descendente e vier retestar aqui níveis mais abaixo, de volta aos 26 mil dólares, por exemplo, a gente ter capital para fazer reentradas e ter mais Bitcoin ainda. Ou então, né, ter capital para caso a gente perca os 25, a gente consiga comprar de uma forma mais tranquila também aqui embaixo. A minha estratégia para esse momento é exatamente essa, porque igual eu falei, a Grayscale ela tem sim a sua importância, né? A gente pode puxar aqui o gráfico do GBTC para ver o que está acontecendo. Ó. Aqui o fundo do Bitcoin aqui subindo para caramba. E provavelmente isso vai ser rapidamente precificado pelo mercado, tá? Isso vai levar a Grayscale a abrir um pedido lá dentro da SEC, que esse pedido ele vai demorar para acontecer, vai ser protocolado. A gente tem outros pedidos também que estão com prioridades na fila, tal como da BlackRock. Então assim, ainda vai levar um certo tempo para essa história
acontecer, até mesmo porque a própria gestora de fundos não tem interesse em estar comprando Bitcoin depois do preço subir, né? Ela mesmo quer que o Bitcoin caia para comprar bastante Bitcoin aqui embaixo, para aí sim o fundo ser aprovado. Então provavelmente essa poeira ainda vai abaixar, e como eu venho falando, a gente está no cenário de rompimento dessa cunha ascendente que vem se formando há bastante tempo. Então a gente rompeu, testou um suporte muito forte, olha só. Testou um suporte muito forte, vamos buscar por um topo descendente. Isso poderia levar um possível ombro, cabeça e ombro a ser formado, né? O que poderia confirmar aí essa correção maior do Bitcoin, e que eu vinha falando também que é extremamente saudável. Vamos ficar de olho aqui nesse topo descendente no gráfico semanal, e vamos ficar de olho assim que ele formar qual que é a maior probabilidade. Se é voltar aqui para os 25 ou se é romper e continuar essa queda, certo? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, isso é muito importante, me segue nas redes sociais que estão todas aqui em cima, e no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana, e qualquer novidade e atualização eu vou postando. Valeu galera, falou!